Hoje é um papo sério, assim. Eu e você é um papo reto aqui. Hoje, vou me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Matos. Eu sou professora, educadora, criadora de bilinguinho, que é o meu filho, educadora de bilinguinhos também, que é o que eu amo fazer, e também mestre em educação, e também eu tô aqui para te ensinar com o meu Instagram, com a minha conta, com o meu trabalho, a como aprender inglês do zero. Você que é mamãe ou você que é papai também, não descartamos a aprender inglês do zero, zero bolinha redonda, junto com seus filhos. Ou seja, como que você vai aprender? A forma como você vai aprender é ensinando e praticando e aprendendo junto com seus filhos de 0 a 5 anos. Então isso é maravilhoso. Mas todo mundo fala comigo, eu não tenho tempo. Isso não é pra mim. Eu sou mãe, minha filha. Eu tô super atarefada. Você tem noção do que eu tenho pra fazer? Fora o meu trabalho fora de casa. Que tem mães que trabalham dentro de casa, mas fora de casa. Sendo que o de dentro de casa já é por aqui pra nós. Eu sei porque eu sou mãe. Eu tô aqui porque eu te entendo. E é por isso que eu quis trabalhar com mães e crianças. Porque eu sei o lado A e o lado B do negócio. Eu sei tá aí e sei tá aqui. Então, o que acontece? Muita gente vai falar comigo, ai, eu sou mãe, meu sonho era aprender inglês. Eu devia ter aprendido inglês, eu devia ter estudado quando eu era criança. Minha mãe não me colocou, ou, eu não tive oportunidade, ou, não tinha dinheiro, ou eu morava longe, não tinha condição. Na minha época não existia isso. Tem vários fatores pelos quais você provavelmente não estudou inglês até hoje. E acha que tá tarde, e acha que agora não dá mais tempo. Agora que você é mãe de uma ou duas ou três ou várias crianças pequenas de 0 a 5 anos, ou tá grávida, preocupando com gestação, com gravidez, com enxoval, agora que não é a hora mesmo. Você tem noção do que é uma rotina de mãe? Tenho. E é exatamente por isso, essa rotina louca, essa rotina maluca, que a gente não consegue respirar, que a gente não consegue lavar a cabeça, nasce uma mãe, nasce um coque. Eu nunca usei tanto coque como depois que eu tive filho. A amamentação, ainda trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar das despesas, é muita coisa, né? Não sobra tempo pra nada, nem pra fazer xixi. E mesmo assim, quando você vai fazer xixi e vai lavar a cabeça, tá lá o menino batendo na porta querendo entrar. A hora que você tá tomando banho, tá lá o menino querendo entrar. É assim vida de mãe. E é por isso que eu elaborei esse método especialmente para você que é mãe, que não tem tempo, que não teve oportunidade, mas que você quer um futuro diferente para o seu filho. Você quer que seu filho tenha oportunidades diferentes da sua. Você não tem tanto dinheiro para gastar, você não tem tanto tempo, mas mesmo assim você queria ter aprendido inglês e queria que o seu filho aprendesse o mais cedo possível. Por quê? Porque você sabe que as crianças são as que mais aprendem rápido no mundo. Você sabe que crianças são esponjas, absorvem, que antes de 5 anos é a melhor hora para você ensinar qualquer coisa, emocional, acadêmica, cognitiva. Por quê? Porque as crianças, minha gente, vão fazendo conexões cerebrais e as conexões são muito rápidas e são muito eficientes. E tem a neuroplasticidade. O que é isso? O cérebro é como... Vou explicar didaticamente, assim, só para você entender. A criança pequena, quanto menor ela é, mais neuroplasticidade tem o cérebro. A gente vai perdendo isso ao longo do tempo quando a gente vai virando adulto, né? Mas o que significa essa neuroplasticidade? É como se o cérebro esticasse, aumentasse. Não é o volume que vai aumentando até explodir, é lógico. Embora aumente também, os estudos já sabem disso. Mas é como se o cérebro aumentasse em termos de inteligência, ficasse mais inteligente e não voltasse para o mesmo tamanho. É como quando você estica um elástico e ele volta para o mesmo tamanho, isso a gente chama de elasticidade. Quando você estica um elástico e ele dá uma relaxada, ele volta um pouco, mas não volta para o mesmo tamanho que era, porque algumas fibras relaxaram ali daquele elástico, ele ficou maior. Isso é a plasticidade, é quando estica mais do que o que volta ao normal e fica um pouco maior, mesmo quando volta um pouquinho. Isso é como se o cérebro da sua criança aumentasse em termos de inteligência e não diminuísse para o mesmo tamanho. Ele continuasse
cada vez maior, mesmo que voltando um pouquinho. Isso é a neuroplasticidade. E isso a criança tem de sobra. Além disso, é o momento que a criança não tem boleto para pagar, não tem preocupações, a criança não tem tanta dor para resolver, tanto dinheiro para resolver, tanto pepino, ela tá novinha, ela tá fresca, né? Então é a melhor hora para aprender. E quem é mãe, quem é pai sabe disso, todo mundo sabe disso. E hoje nós vamos falar especificamente disso, de como você pode aprender inglês do zero junto com os seus filhos, ou seja, você e seus filhos na sua casa, sem sair de casa, gastando menos de 1 hora por dia. É menos de 1 hora, mas eu gosto de falar e gosto de me comprometer e de fazer as minhas alunas se comprometerem também a estudar no mínimo. Estudar inclui ver as aulas, fazer exercício, brincar com a criança, cantar uma musiquinha, escovar dente em inglês, vocabulário, inclui isso tudo, tudo que tiver em inglês. Isso, se você juntar tudo no dia, pelo menos 1 hora por dia, que eu acho que você consegue, e eu vou te explicar como, dá. Mas eu acho que menos fica muito pouco. Eu acho que quando a gente quer um negócio interessado, dá um jeito. Quando a gente quer se comprometer, a gente vai, a gente arruma o tempo. Quando é prioridade, quando aprender inglês, ensinar inglês para o meu filho, falar inglês com o meu filho é prioridade na minha vida, eu consigo achar um tempo para isso. Então eu falo que menos de 1 hora fica um pouco desleixo da parte do estudante. A menos que seja, hoje deu só 40 minutos, mas amanhã eu compenso. Se você tiver esse comprometimento, ok. Então eu te falo o seguinte, como você, como mãe atarefada, com uma rotina louca, uma rotina maluca, pode aprender inglês do zero na sua casa, tendo filho e ficando louco e trabalhando fora? Qual que é a importância disso para você? Quanto vale isso para você? O quanto você quer isso? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer e refletir em cima dela. Quanto vale aprender inglês para você? É um negócio que é prioridade? É um negócio que é das top 5 da sua vida, junto com, depois de saúde, é claro, depois de equilíbrio emocional, depois de família? Então, a gente tem que dar um jeito. Qual que é a importância disso para a criança? Imagina se para você, que nasceu há 30 anos atrás, por volta disso, o inglês faz muita falta. Imagina daqui a 30 anos, daqui a 25 anos, quando seu filho tiver sua idade. Inglês é a língua mais falada do mundo. Não tem como um indivíduo de qualquer nacionalidade não precisar de inglês nunca na vida. Às vezes pode até não precisar, mas se soubesse estaria um passo acima, estaria um pouco melhor, não é isso? E outra, quando você aprende inglês junto, eu gosto dessa palavra, junto, porque você aprende inglês estando em contato com seu filho, com a sua filha, com seus filhos. Ou seja, é muito valioso esse momento de qualidade. Você estar como mãe, como pai, com o seu filho ou com a sua filha, para ele, em função dele, sem celular, sem tela, sem fazer o que te agrada, e sim o que agrada a ele, por várias vezes ao dia, ou por uma vez ao dia, 10 minutos ao dia, o tempo que for, é um tempo valiosíssimo de conexão e é um tempo de qualidade. Eu nunca vou parar de repetir isso. O que a criança mais quer e precisa no mundo é se sentir amada, aceita e importante. Então, passe tempo com seu filho, invista tempo com seu filho, olhando para ele, vendo o que ele ou ela precisa, o que eles gostam. Interessem-se pelos gostos deles, assistam os desenhos, converse sobre o livro de história. Isso é tempo de qualidade para criar conexão. Agora você imagina fazer isso, que só isso, à toa, você olhar para a cara dele em silêncio e ele em silêncio, já vale fortunas. E isso mais tarde você vai se agradecer, porque seu filho vai te agradecer com comportamentos por isso. Imagina você fazer isso em inglês. Você vai estar passando tempo de qualidade e você ainda vai, ao mesmo tempo, estar aprendendo inglês e você vai ainda, ao mesmo tempo, estar ensinando inglês para o seu filho. Então, olha só,
É 3 coelhos de uma vez só. Então você vai fazer a coisa mais importante, que é tempo de qualidade, junto com seu filho, aprendendo inglês. E outra coisa, quando você cria conexão com qualquer ser humano, primeira coisa que você tem que buscar fazer com qualquer ser humano para se aproximar dele, para entrar na vida dele, seja adolescente. Outro dia eu vi uma conversa, uma resposta de uma psicóloga respondendo como que faz para uma mãe de uma adolescente conseguir ser ouvida, dar palpite nas roupas dela, no jeito que ela se veste, para ela não se vestir vulgar, para ela não se maquiar vulgar. A psicóloga respondeu: conecte-se com o seu filho. Interesse-se pelo que ele gosta, então conecte-se, esteja na mesma vibe, na mesma sintonia. Porque quando você está na mesma vibe, na mesma sintonia, é aquela velha história que eu sempre repito do professor favorito da criança, do adolescente, do adulto na faculdade. Fica a matéria que ela mais gosta. A matéria que o professor ensina é a matéria que a criança ou o adolescente mais gosta, ou o adulto, porque tem conexão com o professor. Porque quando você está na mesma sintonia, na mesma vibe, na mesma vibração, você consegue penetrar na vida da pessoa, dar palpite, entender, ter empatia, se colocar no lugar e ensinar. Ensinar é a forma com que o cérebro humano mais aprende. A forma com que você mais retém conhecimento é ensinando, mais que lendo, mais que escrevendo, mais que dialogando, mais que dando palestra. Pode pesquisar, isso é científico. Pirâmide de William Glasser. Pode pesquisar. É até 95% maior o nível de retenção, a potência de retenção, de aprendizagem do seu cérebro quando você ensina. Então, olha só, tem vantagem quando você aprende ensinando para o seu filho, que é a pessoa que você mais ama na sua vida, indiscutivelmente, que é para quem você se dedica, que é muitas vezes para quem você abre mão do trabalho fora de casa, abre mão de si mesma. Então, para fazer um bem para ele, você faz um bem para você também e para a relação de vocês dois juntos. Mas tem uma coisa, uma dica importante nesse esquema de aprender inglês estudando, no máximo 1 hora por dia. Não estudando, né? Porque eu falo estudando, fica parecendo que é lá lendo e escrevendo, e não é, engloba tudo. Mas uma dica importante é que as pessoas, as mães com as quais eu trabalho, também me perguntam muito: mas eu não quero, eu não tenho paciência, eu não quero, não tenho saco e não tenho tino nem dom para sentar a bunda na cadeira com meu filho e ficar ensinando inglês, dando aula de inglês para ele. Eu não tenho a menor paciência para isso. Nem para dever de casa eu consigo. Quer uma coisa pior? Nessa vida eu sou professora, eu sou mãe e eu entendo disso que eu estou falando e eu acho que é unânime. Fazer dever de casa com o filho é a coisa mais difícil que existe na face da terra. Você fica nervoso, você tem vontade de bater, você tem vontade de sair gritando. Tudo que não pode, não deve nunca fazer, você tem vontade lá dentro de você. Porque é ruim, é desagradável, é difícil. A criança já ficou o dia inteiro na escola fazendo atividade, escrevendo e lendo, e depois tem dever de casa ainda. A criança não aguenta mais, gente. Para com esse negócio de dever de casa. Para com esse negócio de fazer coisa que não gosta demais, de escrever demais, de ler demais. Vamos ponderar isso aí de forma equilibrada. Vamos buscar os gostos da criança. Então, o inglês também é assim. Você vai pegar o que a criança mais gosta, a brincadeira que a criança mais gosta. Eu, por exemplo, sei tudo de superheroes, de super-heróis, sei os nomes em inglês, sei os vilões. Eu sei também tudo de ferramenta, de excavator, de escavadeira, de forklift. Tudo eu aprendi depois que eu tive filho, porque é o interesse do meu filho. Se sua criança gosta de maquiagem, se sua criança gosta de boneca, gosta de fantasia, você vai aprender o vocabulário baseado no que ela se interessa. E olha como é interessante. Furadeira em inglês é uma palavra muito útil. Eu aprendi com o brinquedo do meu filho. Então não é só para criança, você vai aprender para você também. Tomar banho, escovar dente, lavar as mãos, tudo é muito útil para a criança e para você. Então é um vocabulário básico, do zero mesmo, que todos os seres humanos precisam, sendo médicos, sendo empreendedores, sendo professores, todo mundo precisa. Então por isso que é um vocabulário universal de inglês, assim, é um vocabulário de rotina de dentro de casa. Mas não é sentar com seu filho e dar aula para o seu filho todo dia. Ninguém tem saco para isso, gente. Ninguém tem paciência para isso.
Dever de casa é horrível. Nós vamos, sabe o quê? Brincar com os nossos filhos. Eu tenho alunos de 7, de 8 anos que a gente não pega no lápis na aula na imersão em inglês, hora nenhuma. Você pode trabalhar letra, você pode trabalhar número, você pode trabalhar escrita, você pode trabalhar tudo sem ficar escrevendo atividade no papel xerocada, no livro de dever de casa. Quanto mais, nem na sala de aula a gente faz isso mais. Isso é muito ultrapassado, né? Os professores atuais, renomados e atualizados, eles sabem que as crianças precisam muito mais de brincar. E quando eu falo criança, eu não falo de 2 anos, de 3 anos. 7 anos também é criança. 6 anos fase de alfabetização também é criança. É essencial que tenha o lúdico, que tenha brincadeira. Então não é dando aula para o nosso filho. As pessoas confundem, achando que a gente vai sentar e dar aula para o nosso filho, igual acontece na escola. Não é. Nós vamos brincar sem decoreba, sem prova, sem exercício escrito, sem repetição sem sentido e sem vocabulários soltos. Não é vocabulário solto. Não é chegar para ele e falar como fala rosa em inglês, pink, como fala vermelho, red. Isso é vocabulário solto, não serve de nada isso. Serve para aprender o vocabulário solto, mas a criança não consegue entender uma frase que tem a palavra red, toda em inglês. Mas se você falar frases prontas, em contextos que tenham sentido, em brincadeiras que interessam para a criança, aí sim o negócio vai fazer sentido e eu posso te provar. Então, olha só, existem várias maneiras de estudar inglês. Então, o estudar que eu estou falando aqui não é o estudar só pegar bunda na cadeira e caderno e lápis, não. Estudar inglês é viver o inglês. É isso que eu tô falando aqui. Existe a maneira de bunda na cadeira, caderno e papel e caneta. Existe a maneira de ficar escutando música e tentar ser autodidata através das músicas. Existe a maneira que você escolhe ir para um cursinho de inglês, levar seu filho, matricular seu filho, pagar para o seu filho a vida inteira, estudar inglês. Não tem nada de errado com isso. Existe a maneira de você tentar com série, com filme. Existe a maneira de você fazer um intercâmbio ou mandar sua criança para o intercâmbio e ficar lá pelejando 6 meses, 1 ano em um país de língua inglesa que não tem nenhum brasileiro para aprender a falar. Todas essas maneiras são válidas. Todas essas maneiras existem. Todas essas é possível, mas a maneira que eu apresento aqui para vocês é você viver o inglês, é você trazer o inglês para dentro da sua casa, no seu banho, no seu café da manhã, no seu almoço, no seu horário de parquinho. Ah, mas eu não fico esse tempo todo com meu filho, eu trabalho fora, eu não fico o dia inteiro com meu filho. Meu filho vai para a escola também, vai para o futebol, vai para a natação, tudo bem, mas e o tempo que você fica com ele? Você dá banho nele? Você troca a fralda dele, se ele for pequeno? Você coloca ele para dormir? Você conta uma historinha de noite? Você leva ele na natação? Você busca ele da escola? Todos esses momentos que você está fazendo alguma coisa são momentos de aprender, praticar e ensinar o inglês, com presença e com conexão com o seu filho. E é assim, trazer o inglês para a sua rotina, assim como eu dei a aula de ontem, que foi o esquenta número 3, assim como eu dei a aula de ontem, você consegue programar a rotina da criança certinho em inglês. Fazer tudo que a criança faz normalmente, a sua vida normal, o seu trabalho normal, tudo trazendo o inglês. Quando você se sentir um pouquinho mais segura, traz a musiquinha na hora do banho. Mais um pouco segura, traz a musiquinha mais as partes do corpo para o banho. Mais um pouquinho, musiquinha, partes do corpo, banho, a hora de vestir roupa. Depois a historinha e vai acrescentando quando você tiver mais vocabulário, tiver mais prática, se sentir mais segura. E no curso a gente vai passo a passo com isso. Então, a maneira que eu trago é a imersão no inglês, é viver o inglês. E o adulto, isso para criança, o adulto, eu acho que o adulto que está querendo aprender inglês, ele precisa estudar. Eu não consigo entender e perceber e comprovar uma forma de um adulto que vai aprender inglês desde adulto, começando adulto, não morando fora, né? Não nascendo nos Estados Unidos e não estudando desde pequeno. Um adulto que começa a aprender na idade adulta sem estudar.
Não tem jeito, eu acho impossível, porque sem a relação bunda-cadeira, não tem jeito de ir pra frente. A gente precisa sentar e estudar. A gente não precisa sentar num cursinho longe de casa, se matar de estudar, fazer prova, decorar gramática, decoreba. Eu lembro que quando eu estudava na escola, eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, eu ia ter prova de inglês e eu queria escrever a palavra 30 em inglês, que é 30. E eu não lembrava de jeito nenhum, que eu confundia com 13, que é 13. Então eu fiquei a hora do recreio inteira, não esqueço disso. Eu fiquei a hora do recreio inteira. T-H-I-R-T-Y, 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 T-H-I-R-T-Y. Olha isso, gente. Para escrever na prova 30 ou 30, que é o 30, de forma correta. Pensa se aprender inglês lá, T-H-I-R-T-Y, T-H... Gente... Não usa isso mais, mas antes, na minha época, usava cursinho demais, eu fiz muita prova, fiz muito dever de casa, fiz muito exercício de inglês, era horrível, tanta coisa para fazer, mas eu aprendi e funcionou. E hoje eu trago uma forma nova de aprender, que não seja estudando, fazendo prova, decorando, como? Trazendo para sua vida. Peneirar o mais útil, o que você precisa para sua vida, de inglês, e buscar isso, buscar esse vocabulário, buscar essas soluções, buscar essa fluência. Para que você vai aprender a falar fralda se o seu filho não usa fralda mais? Se você não trabalha com fralda, se você não vai ter outro filho. Fralda não é o momento de você aprender, é o momento de você aprender agora, começar pelas coisas que fazem parte da sua rotina, pelo seu dia a dia. Não adianta você aprender como é que fala bisturi se você não é médico, seu filho não se interessa por brinquedo de bisturi, você não usa isso. Então aprenda o que é útil. Então vamos peneirar o que a gente usa, o que a gente precisa, o que a gente quer falar com o filho, o que a gente sente necessidade que o filho está precisando de falar, assim como em português. O que você precisa em português é o que você precisa em inglês. Assim fica mais fácil. Por que estudar inglês é importante? Por que fazer estudo é importante? Porque se você não sentar a bunda na cadeira e estudar, o seu cérebro não é tão plástico assim como o cérebro de uma criança. Você não é mais aquela esponja. A criança aprende só de ouvir uma vez, de ver alguém falando, ver alguém fazendo. O adulto não. Tem o cérebro mais maduro, tem mais problema para resolver, tem mais trabalho e etc. Casa, família. Então não é assim. Então se você não pegar e entender o que está por trás, o estudo, a teoria, a gramática, é o que está por trás do que você vai falar. Você não precisa saber que o presente, as formas do presente, tem o present continuous, o simple present. Isso não precisa saber o nome dos tempos verbais. Nem o que é verbo você precisa saber. Mas você precisa saber o que é play. Play é brincar. Se você sabe que play é brincar, você não precisa saber que play é verbo, você não precisa saber que play é um verbo no infinitivo, no presente, mas você tem que saber o que está por trás disso. Que play pode significar jogar, que play pode significar tocar algum instrumento. Que play é a coisa mais importante que a criança precisa. E como você vai descobrir isso? Estudando, fazendo conexões. Ah, esse play eu escutei naquela música. Esse play eu escutei naquela série. Ah, play é quando você olha o botão do videocassete, que você é velha e sabe que é um videocassete, e vê lá escrito play. Ah, esse play não é brincar. E faz as conexões. Isso você vai saber estudando. Isso é estudar. Não é fazer prova, não é decorar. Isso é estudar. E por que você vai investir dinheiro, vai investir tempo, vai investir neurônio, miolos para estudar inglês? Primeiro para você, segundo para o seu filho ao mesmo tempo, juntos. E outra, no mundo atual, não tem quem não precise de inglês. O que tem gente da minha idade, regula a mesma idade, que é mãe de filhos da mesma idade que eu, que fala comigo, eu devia ter aprendido inglês, eu devia ter estudado inglês. Hoje me faz muita falta. Meu sonho é falar inglês, que seja para ir para a Disney uma vez na vida e conversar com Mickey. Não interessa, todo mundo, não existe ninguém nesse mundo que fala Deus me livre aprender inglês. Eu não quero nunca. Não existe. Inglês é necessário, é preciso. Não tem ninguém que fala que inglês é inútil. Ninguém. Você pode ouvir falando que japonês é inútil, o que eu não acho.
Mas inglês não tem jeito. E não tem ninguém que fala, ai, Deus me livre saber inglês, não serve pra nada. Sempre serve pra alguma coisa. Não importa a sua profissão, não importa a idade que você tenha. E no mercado de trabalho, principalmente na idade do seu filho daqui a 25 anos, 30 anos, vai ser um pré-requisito, né? A gente sabe que hoje já é. Se você está na posição que você está hoje, se você soubesse inglês, a chance de você estar numa posição maior é bem grande. Então, a gente merece investir nisso pra gente mesmo, merece realizar esse sonho de conversar em inglês com o nosso filho, assim como eu converso com o meu de 3 anos, e ele entende tudo e responde tudo, e mistura também, e é normal e tá tudo bem. E merece dar esse presente, esse investimento pro nosso filho. Sem perceber, ele vai aprender. E ele não vai ter tanta dificuldade igual você, não. Você vai ver isso. E eu já expliquei em outras aulas por quê. Por causa da questão da musculatura, dos sons, que tem muito mais sons, fonemas em inglês do que em português. Tem os novos. E quando sua musculatura tá lá, já tá velha, de guerra, você só sabe produzir 34 a 38 sons em português. Fonemas. Em inglês são 44, então tem pelo menos 10 sons a mais que você tem que pronunciar em inglês e em português não. E sua musculatura é igual ginástica, academia, não está preparada para isso. Mas se você desde pequena começa a preparar a musculatura do seu filho para ser um ginasta olímpico, aí é outra história. Se você desde pequeno começa a preparar a musculatura do aparelho fonador do seu filho para falar 10 fonemas a mais do que o brasileiro fala, aí já é outra história. Ele aprende muito mais rápido que você. E quais as vantagens de estudar inglês pelo menos 1 hora por dia? Porque tem gente que vai terça e quinta, pronto, acabou. Funciona? Funciona. Eu fiz assim, gente. Funciona. Só que uma pessoa da minha idade, na mesma época, que estudou 1 hora por dia, em vez de 2 vezes por semana, certamente, no mesmo prazo, aprendeu mais. Por quê? Porque não deixa o cérebro esquecer. Porque fica relembrando, porque fica praticando, porque vai trazendo o inglês para a rotina. Eu, por exemplo, como eu trabalho e falo muito inglês em casa e fora, e sempre com crianças, então quando eu vejo uma criança, automaticamente meu cérebro muda para o inglês. A aranha para mim é spider, sempre foi spider. Então, fica natural. Então, se você investe nisso todo dia, isso fica natural. Você fala sem perceber, fica natural para você. O meu filho fala Spider-Man, Captain America, e ele nem sabe que língua que ele tá falando, tá tudo normal. E para sua criança também fica normal. Então, se você estuda só terça e quinta, fica tudo acumulado e você estuda 2 dias comparado a outros 5 que você não vai estudar. Mas se você estuda um pouquinho todos os dias, você vai trazendo para a memória palavras que cada dia são chamadas de forma diferente, cada dia você precisa de forma diferente, cada dia você tem uma ideia diferente, você está com humor diferente. Tem dia que você vai estar de TPM, se cair na terça-feira que é dia de estudar inglês, você não vai aprender nada. Então, traz esse negócio com mais leveza para o seu dia. Vive o inglês, traz para a sua rotina. Faz ficar um negócio mais comum, mais normal. Igual o professor de escola americana conversando. Você vai na library? Se você for na library, pega aquele book para mim. Aquele book da Spider. Tudo misturado, mas é normal. Porque traz a nossa cultura, a nossa raiz brasileira com o nosso costume também, que é falar inglês. Isso é maravilhoso, é multicultural, né? Se você não tem 1 hora todo dia para estudar inglês, você tem 10 minutos, você tem 5. Você tem durante o banho do seu filho para cantar a música todinha em inglês. Coloca o iPad lá do lado, em cima do vaso, e vai lendo enquanto canta. As letras de música de criança são desse tamanho. Quando elas são maiores, elas têm um refrão que são desse tamanho, que pode cantar só o refrão. Começa por aí. Então, enquanto você dá banho no seu filho, você tem esse tempo. Enquanto você lava a mão do seu filho, enquanto você escova o dente com seu filho, enquanto você come, janta, almoça com seu filho, enquanto você reza, eu ensinei uma oração simples, fácil, didática e muito fácil, muito legal em inglês para crianças. Tem alguma coisa que você vai gastar 3 minutos que vai dar para falar inglês por dia. Fala uma frasezinha, assiste Ai, que tal?
assiste um desenho, beleza. Se você assiste televisão em inglês, a sua casa só tem televisão em inglês, meu filho só vê televisão em inglês, ok. Mas se for só isso, ele não vai aprender inglês e eu te garanto. A única forma dele aprender inglês vendo televisão em inglês é se ele morar nos Estados Unidos ou no Canadá ou no país de língua inglesa. É a única forma, porque só o inglês do vídeo, do YouTube, do filme, do desenho, não ensina inglês. Por quê? Ele pode até entender uma coisa ou outra pelo contexto, mas se não pratica, se não interage, não vira uma coisa social. Para virar social, para virar na nossa prática, precisa de interação. Tem que ter interação. Se não usa em outros contextos e se não interage, anota aí, interação. Se não tem interação com outra criança, com outro adulto, com um animal de estimação que seja, se não tem construções, uso, se não tem utilidade, você não vai aprender. A criança não vai aprender. É aquilo, não adianta você aprender um vocabulário de médico, cirurgião, inglês para negócios. Se você não é um homem de negócios, uma mulher de negócios, você tem que aprender o que é útil para você. Porque saber tudo de todos os assuntos, ninguém sabe. Você sabe tudo de todos os assuntos em português? Agora imagine em inglês. Não tem jeito de saber tudo de todos os assuntos. Então, fluência não é isso. Fluência não é saber tudo de todos os assuntos. É saber se comunicar, saber passar a mensagem e ser entendida ou entendido na língua que você quer, sobre o assunto que te interessa, o assunto que é útil para você. Se não tem utilidade o que ele vai aprender no desenho, se ele não vai usar em outro contexto e se não vai ter interação, não tem como a criança aprender. Então assista um desenho com a criança, mas faz comentário. Olha, I can see a butterfly. Olha, eu tô vendo uma butterfly, eu tô vendo um bird, eu tô vendo uma ladybug, que é uma joaninha. E aí você sai na rua no dia seguinte, ou vão brincar no parquinho, e fala, lembra aquele dia ontem a gente estava vendo o desenho a butterfly? Será que tem uma ladybug? Será que tem um bird? Ou seja, usar em outros contextos. E mais, interagir e dar utilidade. Não adianta você aprender a falar, ensinar para a criança como fala alce, em inglês, que é moose, se ela nunca vai ver um alce na vida dela, nem em livrinho de história, nem passeando, nem no país em que ela mora. Então comece pelos mais úteis, pelos mais comuns. Comece aprendendo uma coisa nova que você não sabia ontem. Mas aprende e usa, porque se não tem utilidade e não tem interação, não é aprendizagem. Só é aprendizagem quando você assimila, interage e usa e utiliza. Senão, não é aprendizagem, muito menos em inglês. Então, olha só, se você não tem uma hora, você tem alguns minutos, já é suficiente. Mas, fica a dica, quanto mais falar no dia, quanto mais horas falar no dia, quanto mais dias falar na semana, quanto mais semanas falar no mês, quanto mais meses falar no ano, usar, interagir, praticar, mais rápido e mais eficientemente você aprende. Isso é para tudo nessa vida, que dirá para inglês, né? Então, se você quer, invista, saia da sua zona de conforto, comece a fazer alguma coisa diferente do que você já fez até hoje. Comece a mudar. Se antes você não falava nenhuma palavra em inglês, hora nenhuma, comece a falar as cores em inglês. Eu vou pegar meu casaco blue, eu vou prender o meu hair. Como é que será que fala porta em inglês? E começa por aí. Mas não para. Se começou, não para. Essa é outra dica. Começou, não para. Pode até diminuir a intensidade, mas começou, não para. Mantenha, mas parar não. Pode diminuir a velocidade, pode manter a velocidade, mas parar nunca. Então, se começou de onde for, não para. Então, não tem a melhor coisa para começar. Você vai começar pela sua rotina. E qual que é o melhor momento para eu começar? Porque eu tô grávida ou eu sou mãe de um bebê. Não dá tempo. O melhor momento para você começar, na verdade, era ontem. Era quando você tinha 2 anos de idade, quando você tinha 1 ano de idade, quando você estava na barriga da sua mãe. Esse era o melhor momento. Mas já que você não começou até hoje, o melhor momento é hoje. Era antes, mas agora fica hoje. Quanto antes, melhor. E para sua criança?
dentro da sua barriga. Se você tá grávida, é esse o melhor momento. Aí sim você não tá atrasada. Mas, mesmo quem está atrasada, ainda dá tempo. Começa a cantar musiquinhas em inglês. Eu ensino toda quinta-feira, tem USA, Ultra Simple Activities, no YouTube. Às 4 da tarde tem. Já teve musiquinha da Dona Aranha, musiquinha de escovar os dentes. Eu ensino. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar em inglês. A Dona Aranha subiu pela parede em inglês. Unido, unite, salame, mingue, em inglês. Tudo que você vai cantar para sua criança, canta em inglês. Você não vai ter que aprender em português? Não tem um monte de música que você não sabe? Aprende inglês, que o português, a escola se encarrega, a vida aqui no Brasil se encarrega, não se preocupe. Mas esforce-se. Esforce que vai valer a pena. E o que vale mais a pena? Estudar 1 hora por dia ou estudar meia hora por dia? 1 hora por dia. Mas o que vale a pena? Você estudar, que eu falo mais uma vez, não é sentar e ficar lá decorando. É pegar alguma coisa de inglês e colocar em prática e interagir. Prática e interação com a sua criança. Uma musiquinha, um vocabulário, uma pronúncia, qualquer coisa. Isso é estudar. Mas se você só tem meia hora, é melhor meia hora do que nada. Mas é necessário que seja todos os dias. Eu brinco com os meus alunos que assim, você pode não fazer a aula online, assistir a aula vídeo, e não fazer nada, assim, de aprender novo, sábado e domingo. Sábado e domingo você dá um descanso para você, porque a gente, a cultura de CLT, a cultura escolar, a cultura do ser humano aprendeu isso, que você tem que ter um dia para descansar. Então escolhe lá sábado e domingo, mas de segunda a sexta tem que aprender uma coisa nova todos os dias. Segunda a sexta. E sábado e domingo só mantém, mas parar nunca. Mas de segunda a sexta, aprende uma coisa nova, que seja uma palavra. Olha pra cima e fala, como fala céu em inglês? E estrela? E sol? Então vou montar uma frase. Sempre se esforçando. Quanto mais esforço você tiver, mais resultado você vai ter. E se eu não estudar 1 hora por dia, o que acontece? Se você parar, eu vou te contar o que acontece. Você pode manter alguns dias e desacelerar alguns dias. Mas se você parar, eu vou te contar que você não vai voltar. Esse é o problema do ser humano. É igual a academia. Se a gente para, minha filha, acabou. Parei que eu fui viajar, parei porque é feriado. Não volta, é igual dieta. Então é o seguinte, a dica que eu te dou é que se acontecer de uma coisa incrível, uma catástrofe, uma tragédia, você precisou parar, volte o mais rápido possível de onde você parou. Volta domingo, sábado, volta pro foco, sabe por quê? Porque estudar inglês é igual dieta e academia, igual milhões de outras coisas que exigem esforço do ser humano. Você vai parar para sempre. E depois para retomar, minha filha, com mãe, quem é mãe, quem tem filho, mas não volta de jeito nenhum. Então assim, se a dieta você não tá fazendo, se a academia você não tá fazendo porque não tem tempo, pelo menos aprender inglês faz por você e pelo seu filho. E eu tô aqui para te ajudar. Sempre para responder dúvidas, perguntas, sugestões no YouTube, no Instagram. Eu tô aqui para te ajudar. O curso online também tá aqui para te ajudar. E o maior benefício de estudar 1 hora por dia, se comprometer com você, é que você não para, não minimiza a velocidade e você não mantém. Se você estuda, ou seja, pratica, lê, põe em uso de alguma forma, lendo, escrevendo, falando, ouvindo, 1 hora por dia ao todo, no mínimo, incluindo sábado e domingo, você vai estar sempre em evolução. Sempre em evolução. E aí, você vai achar que eu não estou aprendendo nada, eu estou estudando 1 hora por dia, mas não estou aprendendo nada. Truco! Não existe nenhum ser humano no mundo que estuda, pratica, ouve, conversa com o filho, pesquisa, põe no Google Tradutor, me pergunta, que não aprende, que não evolui, que não anda pra frente. E outro dia eu estava escutando um podcast que me falaram assim, que alguém falou assim, eu te ensino a passar no vestibular, foi até um meme da Sabrina Sato, eu te ensino a passar no vestibular de medicina. E a Sabrina Sato olhou e falou assim, mas é só eu estudar. Por quê? Porque se você estuda sem parar, você consegue. Isso é fato.
Isso é fato. Se você estuda para passar no vestibular sem parar e tá evoluindo, estudando e evoluindo um pouquinho a cada dia, 1 hora você passa. 1 hora você passa. Não é fazer para ver se dá certo. Eu vou fazer esse curso para ver se dá certo. Eu vou fazer essa dieta para ver se dá certo. Vou tentar estudar inglês para ver se dá certo. Não é isso que tem que estar na sua cabeça. O que tem que estar na sua cabeça é eu vou fazer até dar certo. Enquanto não der certo, eu não paro. Enquanto não der certo e não evoluir, eu não paro. Então, se você fizer, parar de fazer para ver se dá certo e começar a fazer até dar certo, eu te garanto que funciona. E todas as minhas alunas, se tiver alguma aí, manda no chat para mim, todas as minhas alunas que estão empenhadas, interessadas e estudando e fazendo isso que eu sugiro, eu respondo imediatamente. Eu respondo no WhatsApp, eu respondo no Instagram, eu respondo onde for. Tem dia que de madrugada elas mandam: tô querendo falar com a minha filha que ela tem 2 anos, como fala você vai fazer 2 anos? Na mesma hora que eu vejo, eu respondo, porque eu ainda tenho um número que dá de alunos e de pessoas para responder, né? Então, assim, eu faço questão, porque eu incentivo mesmo. Então, se você quiser fazer parte desse grupo que está interessado, que quer incentivo, quer empurrão toda hora e quer fazer sua parte para se comprometer, eu te garanto que eu faço a minha. Me segue aí, vem comigo, vem pro curso, vem pro Instagram, que qualquer pergunta será respondida. Eu tô fazendo uma promessa aqui, ó. Pode notar, qualquer pergunta que me enviarem sobre inglês será respondida. Que seja como se pronuncia tananã em inglês, como fala helicóptero, como fala máquina de lavar roupa em inglês, numa sexta-feira, meia-noite. Quando eu acordar e vir a sua mensagem, eu vou responder. Tô comprometendo, porque eu gosto de gente comprometida. Eu gosto da nata. E os meus alunos mais comprometidos são os que mais aprendem e os que mais têm assistência, assim, de pegar na mão mesmo. Onde as pessoas mais erram em estudar inglês é quando para e não volta nunca mais. Ou quando faz de um jeito que não gosta. Se você gosta muito de ler e de fazer exercício, é assim que você tem que aprender. Se você gosta muito de ouvir música, é assim que você tem que aprender. Mas se você é mãe, você vai ter que aprender com seu filho, porque mãe não tem direito de gostar de mais nada. Principalmente mãe que tá ligada na educação e quer investir na educação do filho igual eu. Quer estar lá, quer estar presente, quer estar sabendo de tudo. Essa mãe aí tem que aprender junto com o filho mesmo. É a melhor forma. Com a coisa que você mais ama na vida, mais gosta de fazer na vida e mais precisa fazer na vida. E aqui em casa com o Leonardo eu faço assim. Eu falo inglês com ele todos os dias da minha vida. Sábado e domingo eu falo menos, mas não é porque é o dia de descansar, não. Porque sábado e domingo a gente vai para casa, para o interior, para a casa dos meus pais, dos avós. E lá, os avós, embora meu pai fale inglês, meus irmãos falem inglês, eles não gostam de falar inglês, porque santo de casa não faz milagre. Então eles não gostam de falar inglês o tempo inteiro com a criança. Então, eles falam bastante em português. E a minha mãe não fala, então ela fala em português. Então lá, ele conversa a maioria do tempo em português. Mas quando está só comigo, na hora de dormir, na hora de trocar uma fralda, na hora de mamar, na hora de tomar banho, aí a gente entra com o inglês. É assim. Mas, quando a gente fica o final de semana em casa, é inglês, 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 inglês na veia. Tem dia que eu me canso? Tem. Tem dia que xingar em inglês, chamar atenção em inglês, me dá uma falta de paciência e vai em português mesmo, porque eu respeito os meus limites. E tem dia que as orações, essa oração que eu ensinei, eu sempre faço em inglês, essa simples que eu ensinei para criança, que está no canal do YouTube, é só vocês procurarem. Mas as orações Ave Maria, Pai Nosso, que existem e eu sei em inglês, eu prefiro rezar em português, porque eu acho que tem mais significado. Então vê o que tem mais significado para sua vida, vê o que te deixa mais confortável. Tem hora que eu não quero chamar atenção em inglês, tem hora que eu não quero falar inglês, aí vai em português mesmo. E depois do momento que eu tô melhor, que eu me recupero, que eu falo, não, agora dá pra brincar, tô animada, tô bem disposta, dormir é coisa rara pra mãe, né? Mas estou me sentindo bem, aí eu vou e falo com inglês. E a gente vai assim, e evoluindo no nosso limite, nos desafiando. Tem dia que vai menos, mas tem dia que a gente está mais animada, sem deixar a peteca cair. Pode manter a velocidade, mas diminuir e parar nunca. Parar nunca, porque se parar, não volta.
certo? E os efeitos colaterais, para finalizar essa nossa conversa, eu falo que os efeitos colaterais de você estudar inglês pelo menos 1 hora por dia e estudar mais uma vez é você ouvir, falar, brincar, cantar, jogar, fazer uma atividade, assistir uma aula online, fazer um exercício. Tudo isso faz parte de estudar. Você incluir o inglês na sua vida, os benefícios, os efeitos colaterais são melhor colocação no mercado de trabalho. Para você adulto, pode ser uma melhor colocação no mercado de trabalho, mas pode ser também prevenção. Isso é seríssimo, prevenção de um monte de doenças mentais, de demência. Assim como a palavra cruzada faz, assim como esses jogos de matemática, lógicos fazem, é ginástica para o cérebro. Então você pode prevenir demências tipo Alzheimer, você pode prevenir, assim, é comprovado cientificamente, pode procurar e pesquisar. Tem gente que consegue retardar em até 6 anos e não tem nenhum medicamento, um fármaco, um remédio alopático que previna isso, que faça isso. Assim como ginástica para o cérebro faz. E falar inglês, para brasileiros, o bilinguismo é ginástica para o cérebro. Além disso, seu filho vai ser muito mais flexível, melhor solucionador de problemas. Tudo isso é comprovado. Vai estudar o bilinguismo infantil para você ver. É comprovado que as crianças que são bilíngues, elas têm mais empatia, elas conseguem se colocar no lugar do outro, elas conseguem respeitar a cultura do outro, elas conseguem saber qual é a vez do outro, elas conseguem mudar, solucionar problemas de mais formas. Se não dá em português, tenta em inglês, é mais ou menos isso. Sabe mudar de se adaptar a uma mudança mais rápido, são mais resilientes. Por quê? Sai da matemática para o português, sai do português para a história com mais facilidade, se adapta melhor. Porque a vida inteira foi acostumada a sair do português para o inglês. O cérebro tá acostumado com isso. Ele pratica isso muitas vezes. Fora outras milhões de vantagens e benefícios e efeitos colaterais positivos que eu podia ficar falando aqui mais 1 hora, mas a gente faz outra live, outra aula, outra conversa sobre isso, só com mitos e verdades e benefícios do bilinguismo infantil. E adulto também. Não há desvantagem em falar inglês. Essa é a verdade. Então, olha só, se você quer mais dica, dúvida, palpite, sugestão, eu comprometi que todas as dúvidas seriam respondidas. Por favor, me manda aqui abaixo nos comentários do YouTube ou então no chat, no direct ou nos comentários lá no Instagram. E no Instagram também eu tô aqui dando um oi pra vocês, mas esse vídeo tá sendo gravado para o YouTube. Amanhã, às 4 da tarde, no YouTube, eu volto novamente com mais um esquenta, com mais uma live, com mais uma história para contar. E amanhã nós vamos falar, quer ver? Tá escrito aqui, ó. Será que nessa idade eu ainda consigo ser fluente em inglês? Você que tem 20, 30, 40, 45, será que eu ainda consigo ser fluente em inglês? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Pode fazer sua pergunta, pode fazer seu comentário, pode participar ao vivo aqui no YouTube ou aqui no Instagram. E eu vou estar aqui para atender e receber vocês. Entre em contato, curte para mim esse vídeo, compartilha com as mães que vocês acham que vão se interessar por ter filhos bilíngues e mães que vão se interessar por aprender inglês junto com os filhos e que vai me ajudar a divulgar esse vídeo, tá bom? See you later, alligator.